Esdras, capítulo 5, versículo 1. Livro histórico, Antigo Testamento. Fica ali depois de 2 Crônicas. Esdras, capítulo 5, versículo 1. Os irmãos acharam? Diz assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Amém. Queridos, eu quero trazer uma reflexão aos nossos corações nesse texto de Esdras, capítulo 5, versículo 1. Não dá para ler a história toda, mas você pode dar uma lida em casa para ficar por dentro da mensagem e do conteúdo que esse livro traz para as nossas vidas nesse momento que vivemos. Quando nós abrimos o livro de Esdras, no capítulo 5, nós nos deparamos com um texto que marca um momento profundo da história do povo de Israel. O povo de Israel havia recebido algumas advertências da parte de Deus sobre a maneira como eles deveriam andar com Deus. Deus levantou o profeta Jeremias para advertir ao povo de Israel, para que o povo não se voltasse aos ídolos, para que o povo não se voltasse à idolatria, para que o povo não se voltasse aos deuses pagãos, para que o povo não se voltasse aos seus próprios deleites. Mas houve alguns profetas que se levantaram para trazerem outro tipo de profecia, outro tipo de mensagem. E essas mensagens que esses profetas traziam eram mensagens opostas àquelas que Deus havia dado ao profeta Jeremias. Eram profecias que satisfazia o povo. Era aquilo que o povo queria ouvir. Era aquilo que agradava ao povo de ouvir. Então o povo passou a credibilizar essas profecias e estes profetas, e porém Jeremias, que trouxe a mensagem de Deus, foi descredibilizado, foi desacreditado, foi perseguido, foi açoiteado, foi preso, foi destratado por causa da mensagem que ele estava trazendo. A mensagem de Jeremias dizia o seguinte:
se vocês continuarem nesse caminho, se vocês se voltarem aos vossos próprios deleites, se vocês se voltarem aos ídolos, à idolatria, à prostituição, aos deuses pagãos, Deus vai levantar um povo que vai nos levar como escravo. Vão dominar sobre nós, vão nos maltratar, vão levar os nossos despojos, eles vão governar sobre nós, nós seremos servos deles. E essa mensagem não foi bem vista. E no andamento da história, o povo não dando ouvido, Deus permitiu que a Babilônia, através do seu imperador Nabucodonosor, vencesse o império da Síria e viesse sobre o povo de Jerusalém, sobre o povo de Israel, e levasse o povo de Israel cativo na Babilônia. O povo está sendo agora escravizado, dominado, governado por um rei pagão, por um império pagão, por um povo pagão, por um governo despótico, por um governo egocêntrico, por um governo ditador. O povo está gemendo, o povo está padecendo, o povo está sofrendo, o povo tem saudade do Deus de Israel, do tempo em que eles adoravam a Deus, do tempo em que eles serviam a Deus, do tempo em que eles clamavam, tinham comunhão, tinham intimidade, do tempo em que Deus agia no meio deles. Tem saudade disso. Só que Deus, como havia falado no profeta Jeremias, que eles poderiam ser levados, mas ele poderia, em determinado momento que eles buscassem a Deus, Deus poderia permitir o seu retorno à terra. E nesse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 5, vai falar exatamente do retorno do povo de Judá a Jerusalém. Essa é a segunda deportação dos que saíram da Babilônia. Cerca de 43 mil pessoas voltaram a Jerusalém. Voltaram por quê? Porque Deus aniquilou, Deus tirou Nabucodonosor do trono e levantou um outro império dos medos e dos persas, cujo rei, o imperador é Dário. Deus levantou então esse rei, e esse rei permitiu então que o povo voltasse. Esse rei mandou chamar três homens, e nesses 3 homens, ele queria que esses 3 homens diziam palavra de sabedoria para o seu trono, para o seu governo. E um desses homens que foi levantado foi exatamente Zorobabel. E ele falou palavras sábias, agradou o coração do rei, e o rei permitiu que ele e o seu povo voltasse para Jerusalém. Agora, no período de Esdras, na segunda deportação daqueles que saíram da escravidão, daqueles que saíram da Babilônia, daqueles que retornam a Jerusalém, daqueles que retornam para edificar o templo, daqueles que retornam para restaurar a sua cidade, para restaurar o centro da adoração a Deus, para restaurar a sua comunhão. E é o que Deus requer da nossa vida, que nós possamos sair da Babilônia, que nós possamos sair da escravidão, que nós possamos sair do governo egocêntrico do diabo, que nós possamos sair do governo ditador do diabo, que nós possamos sair do governo escravizador do diabo, e que possamos retornar ao centro da adoração, possamos retornar à nossa habitação celestial, a nossa habitação desde o princípio, voltar à adoração, voltar ao louvor, voltar à comunhão,
voltar ao relacionamento, voltar à intimidade. Precisamos retornar. E essa noite é uma noite de retorno espiritual. A adoração precisa voltar em casa. A adoração precisa voltar no ministério. A adoração precisa voltar na família. A adoração precisa voltar no nosso relacionamento. A adoração precisa voltar quando nós adoramos, quando nós ofertamos, quando nós buscamos, quando nós cantamos, quando nós pregamos, quando nós jejuamos, quando nós entramos, quando nós saímos. A adoração precisa voltar na nossa vida. É a segunda deportação dos que estavam voltando. Há muitas pessoas, irmãos, que precisam voltar. Há muitas pessoas que precisam retornar. Olha aqui o que Esdras está falando. Capítulo 5, versículo 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel. O autor sagrado está dizendo, os profetas Ageu e Zacarias profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus. O texto sagrado, ele é enfático em mencionar o nome dos profetas. Ageu e Zacarias profetizaram aos de Judá em nome do Deus de Israel. Não é à toa que o autor sagrado faz menção do nome dos profetas. São profetas, profetizaram em nome de Deus. Atos capítulo 13, abre aí. Atos capítulo 13, versículo 1. Atos capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Havia profetas e mestres na igreja de Antioquia. O autor sagrado está dizendo de que Ageu e Zacarias eram profetas que profetizaram em nome de Deus aos de Judá em Jerusalém. Irmãos, sabe o que isso significa? Isso significa de que esses homens eram profetas de Deus. Eram profetas de Deus. Ageu e Zacarias profetizaram em nome de Deus. E o que está faltando em nós nesse período pós-moderno é profetas como Ageu e Zacarias que profetizam em nome de Deus para poderem dirigir o povo, para poderem direcionar o povo, para poderem ensinar ao povo a vontade de Deus, para poderem ensinar o povo o caminho de Deus, para poder ensinar o povo o que é o evangelho do reino de Deus. Precisa de profeta, precisa de mestre, porque profeta e mestre não fala de si, profeta e mestre fala do seu Deus. A palavra que sai da boca não é palavra dele,
A palavra que sai da boca não é palavra da sua vontade. A palavra que sai da boca de profeta de Deus é palavra de Deus. Palavra que vem do alto, palavra que vem do trono, palavra que vem do coração, palavra que vem de Deus, não é sua palavra, é evangelho, e evangelho não aponta para a glória de homem, evangelho não aponta para a glória humana, evangelho não aponta para interesses humanos, evangelho não exalta homem, nome de homem humano, evangelho não exalta título, evangelho não exalta status, evangelho não busca interesse próprio, evangelho fala de Deus, evangelho testifica de Deus, evangelho glorifica a Deus, evangelho exalta a Deus, evangelho é libertação, evangelho é poder de Deus para a salvação daqueles que crerem. E nessa noite Deus quer achar profetas e mestres para levarem a sua palavra sem aumentar e tirar. O que é que tem hoje na igreja? Tem profetas? O que está saindo da nossa boca é palavra de Deus? O que está saindo da nossa boca é palavra de Deus? Em muitos casos eu duvido. Em muitos casos eu duvido. O pregador não pode vir aqui para encher linguiça, para falar mais dele, para falar mais de homens do que do Evangelho de Deus. Que tem que sair vida, tem que sair palavra, tem que exaltar a Cristo, tem que falar de justiça, de amor e alegria no Espírito Santo. Evangelho não é coisas. Evangelho é muito mais do que manifestação de poder. Evangelho é transformação. Evangelho é justiça. Evangelho é equidade. Evangelho é equilíbrio. O tempero do Evangelho é o amor. É o amor. É o amor. Cristo é suficiente para a igreja. E o profeta que é profeta não fala de si, não fala de homem algum. Ele fala de Cristo, fala de Cristo, prega a Cristo, mostra a Cristo, ensina a Cristo. Esses homens só falavam. Sabe o que eles estão fazendo aqui? Eles estão animando o povo. Porque esse povo está retornando à sua casa. Só que a casa está destruída. Os muros estão destruídos. O templo, que é um dos símbolos maiores da nação de Israel, precisa ser reconstruído. Mandaram parar durante 15 anos a construção do templo. No capítulo 4, a partir do versículo de número 4, alguns opositores se levantaram para impedir a reconstrução do templo. E o povo está triste, porque eles precisam restaurar o templo, precisam reconstruir o templo. Eles precisam reconstruir o templo porque é no templo aonde a arca do concerto ficava. É no templo aonde eles iam diante do sumo sacerdote para oferecer sacrifício. Era no templo aonde a sua comunhão, a sua intimidade era restaurada. E o templo foi impedido quase 15 anos. Está dizendo assim no versículo 4, capítulo 4. Então
as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Atarxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitretate, Tabiel e os outros seus companheiros lhe escreveram a carta. Estava escrita em caráteres aramaicos e na língua sírica. Reu, o comandante, e Sensai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Atarxerxes. Escreveram Reu, comandante, e Sensai, escrivão, os outros seus companheiros, dinastas, Afasaquitas, Tabelitas, Arquivitas, Babilônicos. Então eles escreveram uma carta para impedir, irmãos, a construção do templo. E no capítulo de número 6, abre aí capítulo de número 6. Capítulo de número 6, no versículo de número 3, eles escreveram uma carta, só que o rei mandou ver nos escritos que estava lá, ao secretário do rei, para ver o que os outros reis mandaram escrever sobre o templo em Jerusalém. Olha o que está escrito. O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes e a sua altura 60 côvados e a sua largura de 60 côvados com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira. A despesa se fará da casa do rei. A despesa se fará da casa do rei. Sabe o que significa dizer? Esse povo estava desanimado e os acusadores se levantaram para impedir a construção do templo. Mas quando eles enviaram a carta, o imperador mandou ver nos registros antigos o que os outros reis disseram acerca da edificação do rei. E lá estava no livro que poderiam dar todo o sustento para a reedificação do templo e que toda a despesa sairia da tesouraria real. Sabe o que significa? Sabe o que significa? Esses profetas foram levantados para falar da palavra de Deus ao povo, para animar ao povo, porque a construção do templo não poderia parar, para mostrarem ao povo o caminho da reconciliação. Isso é a missão dos profetas, mostrar ao povo o caminho da reconciliação aos que estão perdidos, mostrar o caminho do relacionamento aos que estão perdidos. Hoje nós vemos no nosso período homens se levantando, pregando para agradar a homens, para agradar a igreja, para agradar a plateia. Eu não me levanto para agradar a homem, não me levanto para agradar a igreja, para pregar o que você precisa, para o que você quer ouvir. Eu me levanto para pregar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo vai apontar o caminho da reconciliação, o caminho da comunhão, o caminho da intimidade, o caminho da adoração, o caminho do louvor, o caminho do testemunho, o caminho do céu, irmão. Vai mostrar o caminho do céu. Deus levantou esses profetas para falar. 3 coisas aconteciam quando os profetas se levantavam. 3 coisas aconteciam quando os profetas se levantavam. Primeiro, recebiam a mensagem de Deus. Segundo, denunciavam e transmitiam a palavra de Deus. Terceiro, escreviam e registravam as mensagens de Deus. E as mensagens que eles registravam não eram suas palavras, eram as palavras de Deus. Aquilo que os profetas falavam não era deles, era a palavra de Deus.
Eles primeiro recebiam, segundo transmitiam, terceiro registravam. E aquilo que eles recebiam, transmitiam e registravam, eles ficavam como oráculo, como palavra, eles ficavam como escritura sagrada. É por isso que Esdras escreveu aqui. Isso hoje é escritura sagrada. Por quê? Porque não era palavra do profeta, é palavra de Deus. Por isso é que é escritura sagrada. É o que os apóstolos fizeram no Novo Testamento. Paulo falava que o evangelho que ele recebeu, não recebeu da parte de homem algum. E que ele não era apóstolo segundo os homens, ele era apóstolo segundo Cristo, que lhe apareceu no caminho de Damasco. Ele era esse apóstolo, e tanto a palavra que ele recebeu não era dele, era de Deus. E como os profetas no Antigo Testamento registravam, Paulo registrou as suas cartas. E as suas cartas são palavras sagradas para nós hoje. As palavras que nós devemos pregar não deve ser nossa palavra. A quem é pregador aqui, a quem usa da palavra aqui, há uma chamada de atenção da parte de Deus para você que tem um ministério da palavra, que tem um ministério da pregação. Não agrade ao homem, não agrade à plateia, prega a palavra, fala da palavra, deixa a tua boca, o teu coração ser cheio da palavra, a palavra de Deus, a escritura de Deus que nós devemos falar. É por isso que aí veio Ageu e Zacarias, profetizaram ao povo de Deus, a Israel. Olha o que Paulo disse aos Efésios. Olha como Paulo começa a sua carta. Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfesos. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo apóstolo. A função do apóstolo no Novo Testamento é a mesma do profeta no Antigo. E a palavra que eles falavam não era deles, era literalmente a palavra de Deus. O que é que nós estamos falando hoje? O que é que nós estamos pregando hoje? O que é que nós estamos ensinando hoje? Martinho Lutero disse: só lá Cristo. 1, 2, só lá escrito. Estamos no mês da reforma. 31 de outubro de 1517. Só lá graça. 1, só lá Cristo. 2, só lá escritura. Só lá escritura. Só a escritura. Só a palavra de Deus. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de filosofias humanas. Não precisamos de intelectualismo científico. Precisamos da palavra. O humanismo não deu conta de transformar a Europa. Está em colapso, está em caos. No século 17 e 18 pensaram que a ciência poderia dar uma vida confortável à Europa. Tudo que conseguiram é insegurança, frustração e decepção. Mas enquanto a Europa estava com a palavra, no tempo de John Wesley, George Wilberforce, quando estavam no tempo de Spurgeon, no tempo de Moody, quando a palavra era pregada, irmão, quando não havia, aleluia, prioridade para outras coisas, Deus reinava, havia segurança, havia paz, havia alegria, havia satisfação na alma, porque a escritura sagrada era a regra de fé. Só a palavra, só a palavra, só a palavra. Não abra mão da palavra, viva na palavra, caminha na palavra, dependa da palavra. A nossa missão
é falar da palavra. Só que isso, irmão, isso é difícil, irmãos, porque isso levanta opositores. Pregar a palavra de Deus levanta opositores, irmão. Sabe por que Jesus foi morto? Porque ele falava só a palavra de Deus. Tudo que Jesus falou veio do Pai. Não veio dele. Isso por si só constituiu crime diante dos homens. Porque falar da palavra custa caro. Levanta opositores. Os homens mandaram carta para impedir a obra. Mas quando Deus levanta profetas, ninguém impede a obra. Quando Deus levanta profetas, ninguém impede a obra. Ninguém impede a obra. Ninguém impede a obra. Quando Deus levanta profetas, podem matar o profeta, mas a obra de Deus continua, porque ela não depende do profeta, ela depende de Deus que levanta o profeta. E se matarem um profeta, Deus vai levantar outro vaso, vai levantar outro profeta, e a obra de Deus vai continuar. A obra de Deus vai continuar. Se Deus está te levantando aí, irmão, se Deus está te levantando aí, tenha coragem, irmão, tenha coragem. Fale da palavra de Deus. Escreveram uma carta para impedir. Quando o rei pegou essa carta, foi consultar aos escritos sagrados, aos arquivos que estavam ali. Terminando. Nesses arquivos estava de que tudo o que precisasse no templo iria sair dos cofres da tesouraria real. Quando Deus levanta homens que falam da sua palavra, que pregam só a sua palavra, vai haver cartas da parte do inimigo para parar a obra. Não foi assim com Neemias também? Sambalat e Tobias foram levantados para impedir a obra. As cartas sempre vão chegar de acusação. Mas o ministério é assim. Não levantaram acusação contra Cristo. Não levantaram acusação contra os apóstolos. Não levantaram acusação contra Paulo. Foi apedrejado em Atenas. Foi corrido de Jerusalém. Preso em Filipe e encarcerado. Decapitado na capital do Império Romano. Não foi assim? Não foi assim com João, na ilha de Patmos, colocado no tambor de óleo fervente, massacrado, torturado? Não foi assim com Tomé, que morreu atravessado com uma flecha? Qual é o preço do discipulado? Qual é o preço do evangelho? Qual é o preço do ministério? Não foi assim com Estevão, que foi arrancado do templo e foi apedrejado, morreu apedrejado? Não foi assim com John Ross? Os homens, os príncipes, falaram para ele, vai em frente. Ele estava lutando contra as indulgências. Os homens compravam indulgência para garantir um lugar no céu. Pagavam para fazer missa, para comprar utensílios sagrados. E ele denunciou a tudo isso. E ele tinha apoio dos príncipes para parar, para continuar. Mas quando lhe prenderam, irmão, e ele foi levado a juízo, os príncipes tiraram a mão e ele ficou sozinho. Morreu, queimado no fogo.
por causa do custo da palavra. Profeta fala de Deus, anuncia Deus. Cristo falava da mensagem do Pai. Não tem outro assunto para nós pregar. Está faltando palavra. Está faltando Cristo. Está faltando cruz. Está faltando o evangelho de renúncia. Está faltando o evangelho de justiça, de paz e de alegria. Não substitua a pregação do evangelho o centro. Se nós continuarmos assim, tem preço, tem oposição, tem perseguição, tem dor, tem lágrima, tem choro, mas a paz de Deus dentro de nós transcende a toda a perseguição, a toda a dor. Ela é muito maior, irmão. Esses homens morreram com gozo na alma, com alegria na alma. O evangelho é isso. Você chega cansado, fica cansado, chora de noite, mas a alegria de Deus preenche o teu coração no horizonte do amanhecer. O Senhor renova as nossas forças. Seja renovado, volte ao ministério que Deus te chamou. Profetas levantados por Deus, como Ageu e Zacarias, como Paulo e Pedro e João pregaram a palavra do Senhor. Xarabacandarabachurabacárias. Voltemos, irmão. Voltemos. O profeta, o rei recebeu a carta. E quem era o rei? O rei era um homem pagão, era um homem ímpio, irmão. Mas ele foi consultar nas escrituras, o que estava acontecendo com ele estava profetizado e ele mandou levar. Sabe o que significa? Quando nós nos mantemos na direção de Deus, como profetas, irmão, a palavra de Deus se confirma lá frente, a palavra de Deus se confirma, a palavra de Deus se confirma lá frente, a palavra é que nos garante, irmão, é a palavra que nos garante, é a palavra que nos garante. A adoração voltou, irmão. No capítulo 7, no capítulo 6, no versículo 19, capítulo 16 fala da dedicação do templo. No capítulo 19 fala da celebração da Páscoa. A Páscoa é uma das grandes festas do povo de Israel. A Páscoa, depois da dedicação do templo, eles festejaram ao Senhor, irmão. A adoração voltou, os inimigos caíram, os opositores caíram, as cartas de acusação foram totalmente rasgadas. Agora a adoração voltou, quando a palavra reconciliação, quando a reconciliação, a adoração volta, o louvor volta, a exaltação volta. Quando a palavra permanecer, quando os profetas se levantarem em nome de Deus e falarem da palavra, a adoração vai voltar, vai haver restauração, a adoração vai voltar, a adoração precisa voltar. Não é uma adoração que está condicionada no lugar, é uma adoração que vem de dentro, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. A adoração precisa voltar. Abra a tua Bíblia no Salmo 151, 149. O Salmo 149, irmão, é o salmo daqueles que saíram no cativeiro. É o salmo dos que saíram no cativeiro. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico.
e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta. Cantem-lhe salmos com adufo e harpas. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exulta de glória os santos no seu leito. Cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de 2 gumes, para exercer a vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. A adoração precisa voltar, irmãos. É o povo que está glorificando a Deus por tudo que Ele fez. A adoração precisa voltar. A adoração precisa voltar. Salmo 150. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e com danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. A adoração voltou, agora eles estão louvando ao Senhor. Se coloquem em pé. A adoração precisa voltar. Adoração precisa voltar. Eu quero falar uma coisa, irmão. Deus tem uma obra com você. Deus tem uma obra com você. Deus está à procura de profetas, de homens que se coloquem na disposição para serem usados como profetas e mestres na sua presença. Homens que falem não de si. Não fomos chamados para falar de nós. Fomos chamados para falar do Evangelho de Cristo. Fomos chamados para falar dele. Fomos chamados para falar dele, sem medo de agradar. Eu não vim aqui falar para te agradar, irmão. Eu não vim falar aqui para te agradar. Eu vim falar só do Evangelho de Cristo. Só do Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é tudo aquilo que nós não queremos ouvir. Porque o Evangelho de Cristo vai contra os nossos pensamentos, contra os nossos desejos. O Evangelho não glorifica a coisas. O Evangelho não glorifica pessoas. Honra, glória e louvor. Olha o que Paulo diz. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele. E ninguém acima dEle. Porque dEle, por intermédio dEle, e para Ele são todas as coisas. A Ele glória eternamente. Amém. Oh Senhor Jesus.
senão a ti. Não desejo nada além de ti, de estar bem junto a ti. Adoração precisa voltar, Bem junto a ti. mas não adoração sem palavra, e a palavra está na boca do profeta. Inunda-nos com a tua graça, inunda-nos com a presença. Meu coração te deseja, Deus. Inunda-nos com a tua graça, inunda-nos com a presença. Meu coração te deseja. Meu coração te deseja. A quem eu tenho nos céus e na terra, senão a ti, senão a ti, Deus. Não desejo nada além de ti, de estar bem junto a ti, de estar bem junto a ti. Inunda-nos com a tua graça, inunda-nos com a presença. Meu coração te deseja. Inunda-nos com a tua graça, inunda-nos com a presença. Meu coração te deseja. Inunda-nos com a tua graça, inunda-nos com a presença. Meu coração te deseja. Inunda-nos com a tua graça, inunda-nos com a presença. Meu coração te deseja. Deus levantou o profeta para animar o povo. Assim como Deus levantou Ageu e Zacarias para animar, antes levantara Jeremias para advertir. E eles só falaram a mensagem de Deus. E eu tenho uma mensagem de Deus para você. Quais são os ídolos do nosso tempo? O que é que você precisa remover da tua vida para voltar à verdadeira adoração? O que é que você precisa remover do teu coração para voltar à verdadeira adoração? O que é que você precisa remover? Há uma palavra de Deus. E a palavra é: remova a idolatria. Remova a idolatria, aquilo que está substituindo a primazia, o lugar de Deus. Substitua. E mais, a palavra de Deus é essa. Se volte para Ele. A palavra de Deus é para
reconstruir a adoração no templo. Deus quer adoração antiga, aquela adoração como de antes. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Volta ao teu primeiro amor. Alguém nessa noite que quer reconciliar? Tem alguém aí que ouviu a palavra? Tem alguém que ouviu a palavra? Quer reconciliar? Tem alguém que tem se sentido distante? Sabe que a vida espiritual não está mais como antes? E você quer uma oração? Não precisa ter vergonha. Vem aqui. Você que sabe que a tua vida espiritual está meio monótona e você precisa de uma oração, de uma ajuda. Você tem dado lugar a muitas coisas na vida e ficou desanimado. Eu não vou insistir porque eu não sou de insistir. Você sabe a tua vida espiritual. E eu quero te falar uma coisa. Acerta os teus passos que Jesus está voltando. Eu vou te falar uma coisa. Acerta, meu irmão, os teus passos, porque eu estou procurando acertar os meus. Jesus está voltando. Não tem tanto tempo, irmão. Não tem tanto tempo. Pregador, queres colocar medo? Não. É advertência. Nós estamos vivendo 2 períodos proféticos, ou vamos viver 2 períodos proféticos. O reino de Deus é já e é ainda não. O já, últimos dias. O ainda não, o último dia. Estamos vivendo 2 momentos proféticos. O já, os últimos dias. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pedro disse, isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, esse que estamos vivendo, tudo está acontecendo, irmão. Tudo está acontecendo, irmão. Tudo está acontecendo. Agora está faltando a trombeta soar. O último e o grande dia. O último e o grande dia. Acerte, irmão. Quero orar por você. Aí onde você está. Eu estou repetindo. Eu não quero dar medo a você. Eu estou conscientizando você. Estou conscientizando você que não tem tempo de brincadeira. Tempo é de reconciliação. O tempo é de restauração. A adoração precisa voltar para que a adoração nunca mais pare. Para que a adoração nunca mais pare. Para que a adoração nunca mais pare. Para que nós continuamos a adorar eternamente. Eternamente. E eu vou fazer uma oração. Abre o teu coração. Senhor Jesus, está uma igreja aqui que ouviu a tua palavra, e essa palavra mostra a reconciliação, a restauração, voltarmos à antiga aliança, ao primeiro amor. Porque a tua vinda é iminente. O teu povo está aqui. Aquele que está com o coração aberto aí. Aquele que tem sinceridade na alma.
aquele que está com seu coração ardendo em chamas nesse momento, aquele que deu crédito à pregação da tua palavra, o qual não veio da parte de homens, aquele que está cansado, mas que nessa noite a sinceridade, e que ele se prostra e diz: Senhor, me pega na mão e me leva. Aquele que diz: Senhor, eu não tenho forças para continuar a caminhar, me pega, me coloca no colo e me suporta. Aquele que nessa noite está dizendo: Senhor, de mim mesmo não conseguirei. Pega, Senhor, limpa as suas feridas com azeite e coloque, Senhor, nas garras da tua graça. Leva-o, Senhor, carrega-o, Senhor, suporta-o, Senhor, para que ele nunca mais volte atrás, para que ele continue adorando, Senhor, para que a tua presença nele seja maior do que qualquer oposição, do que qualquer vontade, Senhor. Que a sua vontade seja adorar, que a sua vontade seja ouvir a tua palavra, viver uma vida sincera, íntegra diante da tua presença. Que sejamos íntegros. É o que eu te peço. Aqueles que estão aqui hoje, que querem estar no dia da grande redenção, em nome de Jesus. Alma tem sede da tua presença, meu coração te deseja. Todo meu ser. Glória a Deus, amém. Aleluia, meu irmão. Tem certeza, você que está aqui, que ainda não se reconciliou com o Senhor, vai sair daqui sem se reconciliar com Deus, querido? Você tem certeza? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então não deixe o inimigo cegar você. Quebra as cadeias hoje em nome de Jesus. Se você está aqui, não tem forças para vir aqui na frente, levante a mão. Vou pedir para algum obreiro, algum intercessor, e até você, ele vai te trazer aqui na frente, né? Vamos orar pela sua vida. Tem alguém que não tem forças para vir, se afastou, alguma situação aconteceu na tua vida? Eu não vou te entrevistar aqui, meu irmão, só queria que você tivesse uma atitude de fé novamente e voltasse para os caminhos do Senhor. Tem alguém? Ou podemos encerrar? Amém? Podemos encerrar então? Glória a Deus. Só lembrando, programação final de semana agora, diretão, né? Sexta, 19 horas. Sábado, a partir das 14, né? Duas sessões, 14, depois à noite, às 19. E também no domingo, de manhã, 9h30, Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Tá bom? Então, tu é crente agora? Vamos ver se tu é crente, hein? Vamos ver quem vai estar aqui. Sexta, sábado e domingo. Aleluia. Coisa de crente, hein, meu irmão? De igrejeiro. Isso é coisa para igrejeiro. Aqueles que gostam de estar na igreja, né? Coisa do céu. Vão ser dias assim onde Deus vai bradar, querido, do céu. Vai ser coisa maravilhosa para a tua vida. Venha, tá bom? Você que não comprou seu convite ainda, tá bom? Lá os meninos vão estar vendendo o convite lá atrás, tá bom? Em nome de Jesus. Mas não perca essa conferência. Tá bom? Sei que vai ser bom demais. Em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, Pai. Obrigado, Senhor. Queremos render graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Bendito é o Teu nome. Leva o Teu povo em paz, em segurança, Pai. Nos guarda, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja presente nessa conferência. Durante esse final de semana, Pai, estaremos juntamente contigo, Pai, aqui, adorando, glorificando, celebrando ao Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo nessa noite, por esse culto, pela Tua palavra, Senhor, de confronto
em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus que estão sobre nós permaneçam hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Aplauda o Senhor. Vai